Olá, viajantes do Vale, como vocês estão? Pedro aqui e hoje falaremos sobre uma das mais icônicas sagas que aconteceu na cultura pop dos últimos tempos, que são os livros das Crônicas de Gelo e Fogo, mais conhecido como Game of Thrones. E hoje falaremos não só um pouquinho sobre Game of Thrones, mas também sobre o spin-off que está chegando aí, então vem com a gente no Vale. Bem-vindos ao Vale do Bondar, o coração dos Reinos do Norte. Game of Thrones, em seu lançamento, foi uma loucura, porque conforme ia passando as temporadas, a galera ia apreciando cada vez mais, ia fazendo cada vez mais sucesso e se tornou um fenômeno da cultura pop. Eu achei muito legal porque levou toda essa questão medieval para o mainstream, era a série mais falada do momento, mais assistida. Foi um absurdo. E um dos motivos que a gente pode atrelar ao Game of Thrones, obviamente, veio dos livros do George R.R. Martin, um excelente escritor. Eu cheguei a ler só um pouquinho, mas eu não cheguei a concluir livros do Game of Thrones. Então eu quero deixar claro aqui que a minha opinião, ela é uma opinião superficial sobre o conteúdo, porém eu acho interessante às vezes a gente ver conteúdos que não são tão aprofundados para a gente pegar um parâmetro, de pessoas que realmente leram, entenderam, conhecem a fundo da saga e outras pessoas que não, para a gente ver ali e comparar os feedbacks. Game of Thrones fez muito sucesso porque na época que foi lançado, já uns bons anos atrás, era uma série que apresentava ali uma violência muito grande. E não só violência, cenas mais picantes ali, umas cenas de nudez e tudo mais. E o que acontece? Nós tínhamos esses elementos em outras séries? Tínhamos, mas Game of Thrones trouxe tudo de uma vez e ficou popular de uma forma de que ficou uma série assim, mainstream, sabe? A gente não tinha antigamente essa violência, toda essa violência gratuita que a gente tem nas séries e nos filmes antes de Game of Thrones. Existia. Mas Game of Thrones escancarou tudo isso para o mundo de uma forma que ficou muito popular. Então a gente pode atrelar também a importância da série a esses elementos mais pesados que saíram ali vamos dizer assim, do underground, dos filmes e das séries e chegou para uma galera assistir. Nós não podemos deixar de falar também que Game of Thrones apresentou obviamente, não só um roteiro muito bom ali, principalmente no começo e no final, não foi tão legal, mas eu acho que mesmo que o final não foi legal da série, não tira o brilho de toda a saga, porque afinal de contas nós tivemos uma produção muito bem feita. Eu acho que não só o figurino, fotografia e futuramente, quando a série começou a ganhar mais orçamento e teve mais efeitos especiais, nós tínhamos uma qualidade de cinema, por exemplo, os dragões de Game of Thrones eram muito bons. Então, o Game of Thrones não só chocou dessa questão pesada de levantar temas pesados, mas também pela sua qualidade técnica. A indústria dos jogos também foi beneficiada pelo sucesso de Game of Thrones. E qual é o jogo que eu estou falando aqui? Pois é, The Witcher 3, Wild Hunt. A gente não pode deixar de falar de The Witcher 3 também, obviamente, porque, canal Pablo Pontar, mas a questão é que quando The Witcher 3 foi lançado, Game of Thrones estava muito em alta, então ajudou a alavancar as vendas do jogo com certeza, porque afinal de contas o The Witcher tem uma pegada parecida, medieval ali, pesada com Game of Thrones, tem. Quando eu costumo apresentar The Witcher para uma pessoa que não tem ideia ou não conhece The Witcher, eu falo que The Witcher é uma mistura entre o peso de Game of Thrones e a fantasia do Senhor dos Anéis. Ali, ó. Essa mistura ali e coloca um tempero eslavo ali, ticaracateca, The Witcher. Acontece que antigamente, quando nós tínhamos, por exemplo, filmes, nós tínhamos jogos. Então, uns bons anos atrás aí, lançava filme do Harry Potter, lançava jogo do Harry Potter, lançava filme do Homem-Aranha, aí tinha também jogo do Homem-Aranha. Só que esses jogos começaram a ficar cada vez mais genéricos e acabaram caindo em desuso. E quando o Game of Thrones estava lá, no seu auge, por assim dizer, fazendo muito sucesso, e o jogo de Game of Thrones? Você tinha jogo de Game of Thrones? Cara, de jogos oficiais de Game of Thrones, nós tivemos um click pointzinho, assim, sabe? Uns joguinhos super, super simples. Não tinha um jogo de peso. E é aí que entra The Witcher,
e Game of Thrones acabou ajudando, com certeza. Não dá pra negar a qualidade de The Witcher, enfim, independentemente de Game of Thrones, o jogo ia fazer um sucesso, mas Game of Thrones com certeza ajudou a dar aquele empurrãozinho, porque tava todo esse hype, toda essa atmosfera medieval muito na moda na época. Ah, e falando sobre conexão entre Game of Thrones e The Witcher, você sabia que tem um lugar de The Witcher 3 que você pode encontrar o Tyrion Lannister, o anão do Game of Thrones, deitado ali, supostamente morto, né? Em uma torre. Tem uma cena muito icônica da série, dos livros também, que ele tá aprisionado numa torre, e The Witcher fez uma homenagem a essa cena colocando ele em cima de uma torre. Muito legal, né? Outra coisa muito interessante também é que o nosso grande imperador Emhyr de Nilfgaard, no The Witcher 3, na versão inglesa, ele é dublado pelo ator britânico Charles Dance, que nada mais nada menos é o Tywin Lannister. Eles pegaram ali, viram que a essência, né, do Tywin Lannister era parecida com o Emhyr e fizeram essa junção, olha, sensacional. Então, enfim, vamos falar aqui do prequel, né, da série spin-off, da série derivada do Game of Thrones, que é a House of the Dragon, que vai chegar agora no final de 2022. A série vai contar o passado do Game of Thrones, a família Targaryen, que é da Daenerys e tudo mais, né? Aquela galera, os antepassados. E olha, temos um teaser muito, muito bom da série. Eu vou deixar aí na descrição para você dar uma olhada, porque eu realmente achei impressionante, porque a gente percebe que a HBO, que está produzindo, né, que fez Game of Thrones, agora está fazendo essa série derivada, eles estão tendo muito cuidado e muito carinho com essa série também. Então isso é algo com certeza muito positivo. Eu acho que a série, vai vir caprichadinha, como foi ali, vamos dizer assim, né, o auge de Game of Thrones. Nós vemos ali as famílias conhecidas de Game of Thrones do mundo de Westeros voltando, então com certeza é uma nostalgia aí pra galera. E a série vai ter muito do seu material base baseado no livro chamado Fogo e Sangue. Esse vai ser um material base muito forte para Game of Thrones. É importante ressaltar que no momento de gravação desse vídeo, a saga de livros do Game of Thrones ainda não foi terminada e o autor, ele acabou lançando esse livro, né, antes de acabar a saga, que seria para explicar algumas coisas do mundo de Westeros, do mundo de Game of Thrones. Vamos dizer assim que é um Silmarillion, né, uma obra ali que ajuda a compor o mundo de Game of Thrones, e ela já está sendo adaptada para as TVs. Nós vamos ter outras produções também, outras séries de Game of Thrones, outros spin-offs pela HBO. Eu gosto muito do autor George R.R. Martin, porque ele escreve muito bem, ele tem... ele detalha muito, né? Tem gente que às vezes não curte tanto de descrição que ele coloca, mas eu acho que deixa as coisas mais verossímeis, então eu acho muito bacana, eu sou fã dele. E tem um detalhe muito interessante também, que ele ajudou a fazer o jogo Elden Ring, ele ajudou a construir o mundo de Elden Ring. Eu acho que foi um dos motivos para eu me interessar tanto por esse jogo, porque ele é do gênero Souls-like. Eu nunca tinha zerado um jogo, né? Souls-like é Dark Souls e tal, já joguei, mas nunca tinha chegado ao final. E eu fiquei interessado nesse Elden Ring porque temos o roteiro do criador do Game of Thrones. Não o roteiro, né? Ele ajudou a construir o mundo, mas, ou seja, tem um dedo muito forte dele lá. Aliás, se você quiser dar uma olhada na saga, estamos fazendo lives aqui todo domingo à noite. Eu vou deixar no card aí em cima a playlist das nossas aventuras de Elden Ring. Galera, final do ano então, além da série de Game of Thrones, vamos ter a série também prequel, né, que conta o passado do mundo do Senhor dos Anéis. E olha só que maravilha, nós teremos então, né, Game of Thrones pela HBO, Senhor dos Anéis pela Amazon e The Witcher pela Netflix, e com certeza quem está ganhando somos nós, fãs, porque nós vamos ter muitas coisas fantásticas, medievais ali, facinho pra gente assistir nos streamings. Bom, pessoal, então é isso. E aí, conta pra mim o que você tá esperando dessa série derivada de Game of Thrones. Tá no hype, não tá? Você curte Game of Thrones? Não curte? Comenta aí pra gente saber o que você acha sobre, não só sobre o que vai vir dessa série, mas de Game of Thrones como um todo, beleza? Eu quero agradecer demais aos membros do canal. Pessoal, muito obrigado de verdade por ajudar o Vale. O apoio de vocês é muito importante pra gente. E se você quiser trocar uma ideia com a gente, link aí na descrição, não só para se tornar membro, mas para trocar uma ideia com a gente, Vale Zap, o nosso grupo de WhatsApp da comunidade do Vale do Pontar, que a gente sempre está conversando sobre várias coisas lá, ok? Eu vou ficando por aqui. Se você não é inscrito no canal do Vale do Pontar, se inscreve aí, nós vamos falar bastante ainda sobre Game of Thrones, sobre a cultura pop no geral, ok? Pessoal, muito, muito obrigado mesmo por ter assistido o vídeo, um grande abraço e vejo você na próxima. Valeu!